Agora sim. Então vamos lá. Nós vimos a ideia do pensamento moderno, de como na modernidade cria-se o Estado. A ideia hoje é nós vemos um embate aqui entre duas ideias distintas de Estado, dois modelos de Estado. E, na verdade, cada modelo tenta responder a pergunta: para que serve o Estado, afinal de contas? Qual o principal papel dele na sociedade? E são respostas a perguntas decorrentes de problemas da época. E assim, são problemas da época em que essas respostas foram formuladas, mas que estranhamente são problemas nossos até hoje. Então, quando você vê o modelo contratualista, ele nasce em torno de uma corrente filosófica que é o iluminismo. O iluminismo tem como característica principal, em primeiro lugar, uma mudança da ideia de natureza. Enquanto todo o pensamento antigo e medieval, quando fala de natureza, fala de algo metafísico, de uma natureza que está além do mundo físico. Essa natureza tem um papel moral importante, vai ser o lugar da verdade das coisas, vai ser o lugar da referência para dizer o que é o verdadeiro, o falso, o certo, o errado, o justo e o injusto. Só para você entender mais ou menos isso, imagina você que, como o mundo físico é o mundo com o qual me relaciono com os 5 sentidos, você desenvolve ao longo da história das ideias uma desconfiança muito grande com relação ao conhecimento que possa vir a partir dos sentidos. Então, o que eu vejo do mundo não quer dizer que seja necessariamente verdade. Afinal de contas, eu olho você e você sorri para mim. E o sorriso indica, à primeira vista, a ideia de tranquilidade, felicidade, alegria, mas por detrás do sorriso você pode estar escondendo medo, tristeza, até raiva. Isso para falar só de comportamento, que é o mais evidente, né? Fora que se eu imaginar que conhecer as coisas é tentar, como Aristóteles dizia, saber qual é a causa das coisas, só olhando para elas eu não descubro a causa. Elas são um efeito. O efeito pode ser um passo primeiro para chegar à causa, mas a causa não está ali. Tem que ter algo mais, algo que vai além. Platão explicava isso de uma forma curiosa. Você imagina uma criança que está aprendendo a falar. Aprendendo agora, está andando, começando a falar, fala uma palavra ou outra. Aí ela encosta numa cadeira, aí você diz cadeira. Aí quando diz cadeira, a criança repete, cadeira. Aí você pensa, nossa, essa criança já aprendeu que esse objeto se chama cadeira. Que legal. Né? Mas aí você fica na dúvida. Será que essa criança acha que cadeira é o nome próprio desse objeto? Porque afinal de contas as pessoas têm nomes próprios. Esse é o João, aquela é a Maria, aquele ali é o José. Será que ele entendeu que cadeira é o nome de um gênero? Como é que eu explico isso para uma criança? Gênero e espécie. Singularidade e coletividade. São conceitos muito abstratos, né? O engraçado é que a criança dá mais 2 passos, encosta em outra cadeira completamente diferente, uma cadeira que tem outras cores, tem outro tamanho, tem outro formato, e no entanto ela chega e diz, cadeira. Então repara, nós que temos nome próprio, nós somos muito semelhantes uns aos outros. Todos nós temos olhos, braços. Você não confunde um ser humano com uma capivara, a não ser em certas circunstâncias. Mas no geral, não. Você sabe distinguir uma coisa da outra. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa faculdade uma vez, eu estava na cantina e passou um bicho assim, né? Saindo de dentro da cozinha. E aí começa uma discussão se era uma ratazana ou uma capivara, pelo tamanho do bicho. É aquele que geralmente você está andando na rua, né? Se um rato te vê, ele sai fora, né? Ali é o contrário. Você sai, né? E o bicho continua a trajetória de boa, porque, cara, não dava para encarar não, era muito grande, né? Muito, muito grande. Né? Mas o fato é que você entendeu o exemplo. Nós somos muito, muito, muito semelhantes. Mas apesar da semelhança, tem diferenças. E é com base nessas diferenças que eu construo a ideia de que cada um é um indivíduo singular e que tem nome próprio.
Agora, como é que a criança faz esse raciocínio? Se ela aponta uma cadeira diferente, que tem formas diferentes, cores diferentes, ainda assim chama de cadeira, demonstrando que entendeu que aquilo faz parte de um gênero, para Platão isso é um dado que não está evidente. Não está na forma da cadeira, porque afinal de contas ela é diferente. É algo que está além da forma, além daquilo que eu posso ver, e além daquilo que eu ouvi, porque não tem nem como explicar para a criança, e ninguém nem tenta explicar essas coisas. É algo que está só na cabeça da criança. Num eidós. É que para Platão você já nasce com um certo repertório. Você já nasce sabendo alguma coisa. Esse conhecimento do que é gênero e do que é espécie seria exemplo para Platão de algo inato. Mas esse algo inato não está no mundo físico, está além do mundo físico, está na sua cabeça. E assim, a verdade das coisas, ou o princípio que torna você capaz de conhecer, entender alguma coisa, como no caso da criança que entendeu a ideia de gênero, entendeu que cadeira faz parte de uma coletividade, de uma espécie, se você preferir. Isso é algo metafísico, não é algo físico. É algo que está na sua cabeça. Então o conhecimento vai se desdobrando em torno dessa ideia de metafísica. Na Idade Média vira Deus, e é com base em Deus que eu explico tudo. Veja Santo Agostinho na Cidade de Deus. Por que tem rei? Porque afinal de contas eu tenho que obedecer a um rei? Porque afinal de contas tem nobreza? Por que a nobreza pode fazer coisas que eu não posso? E a resposta para tudo é porque Deus quer. É uma resposta metafísica. Deus, o pensamento medieval, católico no caso de Deus, é uma visão metafísica. Deus é aquele que cria o mundo e se separa dele. Há um distanciamento. Ao ponto da ideia de religião, né, se religar, eu tenho que religar o que foi separado. Está afastado, é outro. Aliás, a palavra religião nem vale para todas as religiões a rigor, né? Se você pensa nas religiões de matriz africana, não tem separação. Se você pensa mesmo no espiritismo, também não tem separação. Os dois mundos estão ligados. A rigor, não faz sentido falar em religação. Mas é só uma questão de nome, né? Que na prática dá na mesma. Tudo é religião. Mas, enfim, o fato é que o pensamento iluminista vai mudar o endereço da natureza. A natureza continua metafísica, mas ao invés de ser Deus, como na Idade Média, vai virar o homem, a natureza humana. Aquela frase de Maquiavel, a política é o que o homem é o que é. Então todos eles têm como ponto de partida o homem mais. Isso vai fazer com que no pensamento iluminista haja um foco muito grande no homem, não enquanto coletividade, não enquanto membro de uma sociedade, mas enquanto indivíduo pensante. Olha mesmo os modelos para se tentar reconstruir essa metafísica e chegar a um novo estatuto da verdade. Caso de Descartes, por exemplo. Descartes, você sabe, é o cara do cogito, né? O tal do cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Descartes é o sujeito que diz assim, peraí, quem é que me garante que tudo aquilo que me disseram, que todo conhecimento que eu recebi é verdadeiro? Eu posso estar pensando a partir de premissas falsas, porque afinal de contas ele testemunhou uma grande premissa falsa que foi derrubada a seu tempo, que é a ideia da Terra ser plana. E de que se você navegar direto em linha reta em direção ao horizonte, você terá que enfrentar dragões que cospem fogo, sereias que com seu canto inebriante vão te atrair para o fundo do mar. E se vencer os seres mitológicos, vai chegar numa cachoeira. E que vai cair por toda a eternidade. Ou então direto para o inferno. E lá passar a eternidade. De qualquer forma, não é um final muito feliz. E aí, de repente, vem um alucinado, feito Cristóvão Colombo, que navega em direção ao horizonte, em linha reta. Avista sereias, segundo o diário de bordo, mas, enfim, vence as sereias. E quando volta, não volta dizendo que Deus guiou. Ele volta dizendo que ele pensou. Eu pensei. Eu, com a minha capacidade de pensamento, descobri, na verdade, redescobriu que a Terra era redonda. Porque gregos sabiam disso, fenícios sabiam disso. Os incas sabiam disso. Tão distantes. Todo mundo sabia. E sabia por cálculo matemático. Porque observavam as estrelas. E dominavam o cálculo. Só por isso. E aí a humanidade perdeu esse conhecimento por causa de um mito, por causa de uma poesia. Então quem me garante que o resto
do meu conhecimento também não seja enganoso. Ou então, até mesmo a minha visão. Afinal de contas, enquanto a gente dorme e sonha, enquanto sonha, jura de pé junto que é verdade, que é realidade, que é verdadeiro o sonho que sonha. O Kierkegaard chega até a propor, um filósofo bem posterior a Descartes, mas ele propõe uma espécie de... Faz uma pergunta com base nisso. Você imagina um rei que dorme exatamente 12 horas todo dia, e outras 12 horas fica acordado em vigília. E, portanto, durante 12 horas ele é rei. E nas 12 horas em que ele dorme todo dia, ele tem exatamente o mesmo sonho. Ele sonha que é sapateiro. Agora imagina que haja no mesmo reino um sapateiro que também dorme por 12 horas, e nas 12 horas em que dorme, sonha que é rei. A pergunta de Kierkegaard, será que um não vai ser tão feliz ou infeliz quanto o outro? Supondo que a vida de um seja mais feliz que a vida do outro. Os dois não têm a mesma dose. Então olha como a realidade importa pouco. É a conclusão do Kierkegaard. Importa mais o que está na sua mente. Independente da sua realidade. Porque até mesmo a realidade é interpretada a partir da sua mente. Há quem veja uma situação e chore por causa dela. Outros vejam a mesma situação com indiferença. Então a mesma cena, o mesmo mundo material que causa tristeza em um, não causa nada em outro. Em outros tantos pode causar até alegria. Veja o Brasil que flertou com golpe militar, com ditadura. Em alguns a ideia de ditadura causa alegria. Em outros causa terror. Outros causa tristeza. E num naco grande de gente causa uma indiferença muito grande. Porque ele tem coisas que julga mais importantes para se preocupar. Tipo o Vasco, por exemplo. Preocupação eterna. E a vascaína aguenta tudo. Todo tipo de tristeza. Já está anestesiado para a vida. Né? Vocês sabem, eu não moro aqui, eu moro em Teresópolis. Quando venho, fico em hotel. Aí tem um hotel que eu fico ali na Rua da Lama. Na Lama não, no Triângulo. E é perto de um monte de bar, né? Eu chego quarta-noite, e quarta-noite tem futebol. Aí é uma merda, cara. O jogo vai até tarde, eu tento dormir cedo e a galera tá gritando. Agora, quando tem jogo do Vasco, é uma tranquilidade. Mesmo quando ganha, ninguém grita mais, assim, porque... Né? A derrota você não grita porque, bem ou mal, eu já estava esperando. E a vitória você também não grita porque você não é de se animar com pouca coisa também, depois disso tudo que já passou. Né? Vamos com calma. Né? Então são dias ótimos para se descansar. Enquanto tem jogo do Vasco. Qualquer outro time é uma merda para descansar. Puta vida. Mas pelo menos o café da manhã lá é bom. Enfim. O fato é que boa parte do que você pensa, mesmo com relação ao mundo físico, está na sua cabeça. Então Descartes formula a hipótese de um gênio enganador. Imagina que tem um gênio enganando os seus sentidos, que aquilo que você vê não é exatamente o que você vê. Imagina, eu posso estar agora sonhando, tendo um sonho de que sou professor e dou aula, e vocês são só uma ilusão que eu tenho. Quem me garante que não seja verdade? Afinal de contas, o iludido é o último a saber das coisas. É tipo o cônjuge enganado, o último a saber. Está errado isso, não devia saber nunca. Mas enfim. Não tem hora que descobre mesmo. Mas aí o Descartes resolve tirar a prova dos 9, vou duvidar de tudo. Eu, indivíduo, vou duvidar de tudo. A dúvida é só um método. Eu vou duvidar de tudo, mas enquanto se duvida, já que a dúvida não é uma entidade, é uma ação, a ação tem que ser praticada por algo ou alguém, e se há dúvida enquanto se duvida, não dá para negar que há dúvida, porque ela está aí. É preciso que haja algo ou alguém que duvida, esse algo ou alguém sou eu, logo eu existo. Ufa, existo porque duvido. E a partir da dúvida eu fundo toda uma certeza. Porque agora que eu tenho certeza da minha existência, eu posso ter, a partir da minha existência, uma certeza segunda e uma certeza terceira, e assim eu vou passo a passo reconstruindo, no caso dele, a filosofia. O ponto de chegada pretendido dele é provar racionalmente a existência de Deus. Ele acha que conseguiu, mas cá para nós os argumentos são fraquinhos. Não dispensa fé. E fé é a certeza nas coisas em que você não pode comprovar. E talvez a beleza da fé seja justamente essa. Você ser capaz de ter certeza sobre coisas que
que você não tem como confirmar. É a certeza pela certeza. Então você se sustenta única e exclusivamente pelo seu ânimo, pelas suas ideias, pelo seu pensamento. E argumento com base na ideia do infinito. E argumento com base na ideia do infinito. Né? Sim. Deveria ser indato. Para pensar algo infinito, só alguém infinito deveria colocar isso. Não só para pensar, mas a própria existência do infinito. Porque para algo ser infinito não pode ter causa. Porque se tem causa, ele deixa de ser infinito. Porque ele tem um começo. E, portanto, vai existir um momento em que ele não existia. Então ele já não é infinito no tempo. É que o problema é que se pensa o infinito a partir da física no espaço. Um espaço infinito. A Deus é um espaço infinito. Mas não, para ele é um tempo também. E para ser infinito no tempo, não pode ter tempo. A verdade é essa. Não tem começo nem fim. Isso é ser infinito. Então, em sendo Deus algo que não é causado, para poder ser causa de tudo, para ele é óbvio que tem que existir. Só que esse argumento está posto há muito tempo. Aristóteles colocou esse mesmo argumento, a única diferença é que ele não chamou de Deus. Tomás de Aquino, relendo Aristóteles, é que botou Deus no lugar da causa primeira de todo movimento, porque se o mundo é movimento, se tudo é feito de uma causa, se tudo se transforma, essa sequência material que faz com que as coisas se transformam tem que ter começado um dia. E tem que ter começado por algo que, para ser o começo, seja a causa de todos os efeitos sem, por sua vez, ter sido causado. É só isso que ele diz. É uma questão lógica. Para Tomás de Aquino, Deus. Para Descartes, mesma coisa. Deus também. É pouco original nisso. Mas o fato é que você está percebendo que tudo fica muito em torno de um indivíduo. Você é um ser capaz de pensar sozinho. Há um quê de individualismo muito forte no pensamento iluminista. No campo da política e organização das ideias de Estado, você tem os contratualistas, que todos eles tentam explicar como a partir de um indivíduo racional, e todos eles falam no humano, no indivíduo primeiro, como o indivíduo racional constitui uma sociedade. E todas as ideias de sociedade que são descritas ali, são descritas no singular, a sociedade. Pensa no Thomas Hobbes. Nós todos, por sermos racionais, temos medo da morte violenta. É parte da nossa natureza isso. E o medo da morte violenta, condição da qual você não tem como escapar num estado de natureza, entendendo o estado de natureza como aquele em que não há estado, nem há um poder instituído, não há sociedade, nem poder instituído, portanto você está sozinho contra todo mundo, que a razão leva você a preferir abrir mão da sua liberdade e da sua igualdade para não ter morte violenta. Quem prefere? Qualquer um. E prefere de que jeito? Do mesmo jeito. Todo mundo. Então repara que todo indivíduo é pensado de uma forma singular e ao mesmo tempo dá um salto do indivíduo para uma ideia de sociedade que todos eles também vão descrever como algo singular. Ainda que existam diferenças óbvias entre sociedades, diferenças culturais. Mas essas diferenças culturais vão ser ignoradas, porque na descrição deles eles estão falando da base, não da sociedade, mas da socialização, o que nos torna seres sociais. Agora, o modo particular, como nós vamos organizar a nossa vida social, aí é por conta de cada um. No caso de Hobbes, tem que ter um soberano. E é o soberano que vai organizar, porque ele não acredita em democracia. Ah, a gente junto aqui que decide. Não, o contrato para ele simplesmente torna você alguém capaz de obedecer. Alguém inclinado a obedecer uma autoridade. Mas a partir do momento que tem uma autoridade, uma força instituída, você meio que naturalmente obedece. É interessante, tempos depois, Miguel Reale, em livros de introdução ao estudo do direito, e vai ser importante, Miguel Reale vai ter um papel no Brasil de mudar a introdução ao estudo do direito. Antes dele, os livros eram muito parecidos com os livros de teoria geral do direito civil. É como se a teoria do direito se resumisse à teoria do direito privado. O direito público não tinha muito espaço. Tanto é que a estrutura curricular, a grade curricular de curso de direito, o que eu fiz, por exemplo, a minha graduação, direito civil é uma espécie de coluna vertebral, que vai do começo ao fim do curso. Até hoje, olha quanta disciplina tem de direito civil. E não dá para você me dizer que direito civil tem muita disciplina, porque tem mais norma, é mais complexo que direito tributário, por exemplo.
O direito tributário ganha do direito civil em número de normas, disparado. Direito penal, vai dizer que tem pouca lei penal. Por que tem muito menos disciplina dessas áreas? É porque tradicionalmente o direito civil era visto como o direito. Não tinha um papel para o Estado. Tinha um papel daquele direito, do Estado regulando a vida dos indivíduos, que é o que faz o direito privado. Há um pressuposto de que as pessoas têm liberdade diante do direito civil. As pessoas são fundamentalmente iguais entre si. Na sua igualdade, pode inclusive criar lei para elas, e cabe ao Estado manter essa igualdade, cabe ao Estado fazer valer o pacta sunt servanda. O fato das pessoas criarem normas para elas mesmas ou fazer valer os contratos. A lógica que cria o próprio Estado é um contrato, e a lógica que vai ordenar todo o direito e todo o papel do Estado com relação à sociedade é também uma lógica contratualista, uma lógica de direito privado, que tem por base a ideia de um indivíduo racional e livre. Esse é o modelo liberal sob a perspectiva jurídica que está nascendo. Tem um outro lado dessa história, que é um papo em parte moral, em parte econômico. E que muita gente, na hora de explicar a diferença entre dois modelos de Estado, no caso, o Estado liberal e o Estado social, pula esse autor. Porque ele é mais associado à economia. É Adam Smith, aquele da riqueza das nações. Adam Smith só escreveu 2 livros na vida dele. O que não é muito comum para o tempo dele, as pessoas escreviam mais livros. Mas para ficar famoso do jeito que ficou, com 2 livros só. O primeiro deles se chama Teoria dos Sentimentos Morais. E o curioso é que os estudiosos de Adam Smith e o próprio Adam Smith diz que dos seus 2 livros, o principal é esse, a Teoria dos Sentimentos Morais. E por que eu digo que é impressionante? Porque se você atravessar aqui e for lá do outro prédio, na economia, e procurar os alunos de História da Economia e perguntar se eles já ouviram falar de Adam Smith, ele vai olhar para você e dizer, é óbvio. Você estudou Adam Smith? Estudei. Você leu Adam Smith? Li. Leu o quê? A Riqueza das Nações. Não leu a Teoria dos Sentimentos Morais. Ninguém lê. Ninguém estuda aqui a Teoria dos Sentimentos Morais. Mas a Riqueza das Nações é a parte 2 da Teoria dos Sentimentos Morais. Boa parte do que ele diz ali se justifica justamente por causa desse primeiro livro, que é onde ele trata da natureza humana. Aliás, o Adam Smith é boa parte da vida dele um professor de ética. Ele não é um economista. Ele é um cara que tenta entender o comportamento humano, ele tenta entender as bases da moral, e muito influenciado pelo pensamento iluminista. E sobretudo por uma questão que o incomoda muito. Uma questão que é levantada, que vai de encontro a boa parte dos fundamentos iluministas com relação à moral, e que é levantada por um conterrâneo dele, por um escocês como ele, que é David Hume. Um sujeito genial, contemporâneo dele, contemporâneo de Rousseau. Rousseau, inclusive, passou uma temporada na casa dele. Os 2 brigaram depois, olha a fofoca filosófica. Olha o barraco. Os 2 brigaram porque Rousseau, no final da vida, já estava meio doente, paranoico. Eles ficavam trocando ideias, aí o Rousseau achava lá pelas tantas que o Hume estava roubando ideia dele. Aí brigaram. Hume era um cara genial, mas tinha um problema, ele era ateu. E ser ateu, meu amigo, nessa época, para você ter uma ideia, John Locke escreve o Tratado da Tolerância, olha o nome, Tratado da Tolerância. E basicamente no livro ele diz que tem que tolerar um monte de coisa. Tem que tolerar a diferença religiosa, tem que tolerar a diferença de ideias, do quanto é boa a tolerância do caralho, a tolerância é muito boa. Quando você chega na última página, na última, cara, mas há uma exceção à tolerância que é com relação aos ateus, não devemos tolerar o ateísmo, os ateus têm que ser mortos. Isso é o Tratado da Tolerância. Né? Então, o Hume é um cara tido como genial, mas ao mesmo tempo não tem espaço nenhum em universidade nenhuma. Então, né, mesmo assim conseguia publicar, e as pessoas, para terem troca de ideias com ele, a universidade na época não era visto como um lugar para formar profissional, era visto como um lugar para trocar ideias. Então você ia para a casa dele, não tinha outro jeito. E Adam Smith vai parar lá. E qual é a do Hume? O Hume acha que nós somos afeto e razão, sentimento e razão, beleza. Só que ao contrário do que Descartes e outros tantos, que aliás é outro contemporâneo dele, e outros tantos pensadores iluministas acreditam, a razão não consegue se impor sobre os sentimentos. Ao contrário,
O que nos domina são os sentimentos. A gente não gosta de alguma coisa porque ela é boa. A gente diz que é boa porque gosta. É diferente. Se você gosta de alguma coisa, você arruma 1000 motivos para dizer para todo mundo que aquela coisa é legal e que o que você faz está certo. Ou seja, a base da moral para Hume são os sentimentos. E aí é um problema muito grande, porque quando eu vejo os sentimentos em ação, o que parece prevalecer é o egoísmo, porque os sentimentos são sentimentos meus. E diante de uma mesma situação, pessoas têm sentimentos diferentes. Cada um busca o que lhe alegra, e na busca do que lhe alegra, as pessoas entram em conflito. Então, como pode ter uma moral baseada no sentimento? A hipótese é que o que predomina é o sentimento do mais forte. E que o mais forte, portanto, estabeleceu uma regra. Se você lembrar do começo da República de Platão, o começo é o primeiro capítulo. Eles estão discutindo justiça. Há um interlocutor, eu sempre esqueço quem é, não lembro se é Trasímaco, que ele lança o seguinte argumento: justiça é aquilo que determina o poderoso. É exatamente a mesma ideia de justiça que está posta, ou é a mesma ideia de moral. A moral é aquilo feito pelo poderoso. Isso já incomodava na época dos gregos antigos, assim como incomoda hoje. Que faz uma moral que não tem nada de santo, de belo, nem de bom, nem de garantia de que a vida para todo mundo vai ser boa. Tem a garantia de que a vida para o poderoso vai ser boa. Então, não parece uma moral digna de ser moral. Aí o Adam Smith ele vai tentar reconstruir a teoria dos sentimentos morais para criar uma ética, para criar uma grande moral. Ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, a natureza humana é governada por sentimentos. Tranquilo. Mas há um sentimento que é muito poderoso, tão poderoso, que nós, inclusive, somos capazes de perder a própria vida com base nesse sentimento. Que é o que Rousseau chamava de piedade. Piedade no sentido altruísta, de você se preocupar com o outro, fazer alguma coisa pelo outro. Mas que Adam Smith vai chamar de simpatia. Simpatos. A possibilidade dos seus sentimentos oscilarem junto com os sentimentos do outro, de tal forma que a alegria do outro te alegra, a tristeza do outro te entristece. Simpatia, uma sincronicidade de patós, de sentimentos. Se você vê alguém sofrendo, você olha para ele, é capaz de se imaginar no lugar dele e, de certa maneira, sofrer junto. Sabe quando você está vendo o filme que o cara quebra a perna? Não te dá aquela agonia na hora? Ronaldo Fenômeno, aquela cena dele deslocando o joelho no jogo de futebol, que dá um close, você vê o joelho saindo do lugar, coisa horrorosa de se ver. O Spider, Anderson Silva, naquela luta que ele vai chutar o cara, né, e vê aquela fratura exposta ali ao vivo acontecendo, e a TV repete em câmera lenta 200 vezes para você ver com calma. Não dá uma agonia para quem assistiu a cena na hora, assim, não dá aquele... Você sente alguma coisa junto com o sentimento dele, a coisa que você sente é negativa. É claro que a dor da perna de quem acabou de ter uma fratura exposta é diferente da dor que você está sentindo, mas de alguma maneira os seus sentimentos estão oscilando juntos. Só pelo fato de você ter uma imaginação, repara, não é razão para ele, é uma imaginação capaz de, ao flagrar alguma coisa, se colocar no lugar do outro. E há uma dinâmica desse sentimento. Há um segundo fator que organiza o comportamento humano para Adam Smith, que é muito importante, além da simpatia, que na verdade vai dar um papel à simpatia, vai modular a simpatia e vai explicar um propósito da simpatia dentro da natureza humana. Que é a ideia de que boa parte da nossa felicidade, da nossa busca por felicidade, depende de aplauso. O aplauso do outro. Para pensar que boa parte do que a gente busca na vida está ligado à ideia de uma felicidade que não é propriamente um afeto que brota dentro da gente, mas parece ser um afeto que, para a gente sentir, tem que percebê-lo nos olhos dos outros.
Você se sente realmente uma pessoa admirável quando existem olhares de admiração para você. Imagina um atleta que treina incessantemente por uma competição. Imagina que a competição dele seja uma corrida de 100 metros. E o Usain Bolt treinando, para daqui a 4 anos, numa Olimpíada, realizar um evento que dura alguns segundos. 8 segundos? Qual que é o recorde dele? 9 e pouquinho, né? Um evento que dura 9 segundos. Só 9 segundos. E você está 4 anos treinando. Esses 9 segundos, é bem provável que ele tenha feito em treinos, em competições que não valiam nada, que não tinha nem ninguém com cronômetro, é só ver quem chega primeiro mesmo. É parte do treino, mas ainda assim ele não se sente o cara. Ainda que faça esse tempo. Quando que ele se sente o cara? É depois daqueles 9 segundos. Eu estou com 8 na cabeça, não sei porquê. Naqueles 9 segundos, naquela competição, daquela Olimpíada. Aí sim, aí é diferente. Porque aí o mundo está te vendo. E o mundo está dizendo que você é o cara mais rápido do mundo. Agora mudou tudo. Agora mudou. Boa parte do que a gente faz é para ser testemunhado pelos outros. A gente modula a nossa vida em razão dos outros. A roupa que você usa, você indivíduo racional, singular, livre, autônomo, a roupa que você escolheu, você comprou, você quis comprar e você quis botar hoje. Mas repara que a roupa que você quis botar hoje, ainda que não tenha outra pessoa vestida exatamente com a mesma roupa que você, ainda assim ela segue um padrão, né? Ela segue um padrão. Você está dentro daquilo que as pessoas esperam que você use na universidade. Se você flagrasse essa mesma sala de aula nos anos 70, você vê como as pessoas iam estar vestidas de uma forma completamente diferente. Homens com camisa de botão, manga curta, abertas, totalmente abertas, sem um botão abotoado, sem camisa por baixo. Um cordão pendurado no pescoço, uma bola desse tamanho, com paz e amor. 60% da sala fumando, inclusive o professor. Era absolutamente normal isso. Calças boca de sino. Mulheres com blusas de bolinha e cabelos enormes armados para cima, parecendo ninho de passarinho. Eu morava num prédio que a síndica usava esse tipo de penteado até hoje. Igualzinho um ninho de passarinho. Não era assim? E todo mundo dizia que botou aquela roupa porque escolheu. Como assim você escolheu? Na verdade, o que levou você a essa escolha é uma ideia de empatia. Porque você consegue se antecipar ao julgamento dos outros em razão do seu comportamento. De tal maneira que Adam Smith vai colocar como algo natural. Você querer se enquadrar no todo. É a possibilidade de um pensamento simpático, de uma simpatia, ou da imaginação que permite que você tenha simpatia. É a mesma imaginação que lhe permite se colocar no lugar não só de quem sofre, mas de quem julga você. E como todos nós buscamos a felicidade no aplauso, é natural que ao nos esforçarmos pela nossa própria felicidade, nós acabemos por fazer algo que é bom para o todo. Porque o norte da nossa felicidade é invariavelmente o aplauso que os outros só darão se reconhecerem pelo mesmo princípio de empatia aquilo que eu fiz como algo admirável, aquilo que eu fiz como algo digno de aplauso. E a contrário senso, na medida em que eu faço algo que é indigno de aplauso, o contrário, merecedor de punição, a mesma sociedade vai se organizar para me entristecer de várias formas. A começar pelo pequeno entristecimento, que são as caras feias, a falta de aplauso, a indiferença, passando por formas mais severas de censura social, como a cara fechada mesmo, e a reprovação dos olhares, a reprovação nas falas,
passando para outras mais severas, a exclusão social mesmo, aqui você não fica, não quero ficar perto de gente que nem você, até a mais severa, que é a cadeia ou a morte. A sociedade mata, se você for muito discrepante dos critérios dela. Então, no final das contas, o raciocínio que Adam Smith está fazendo é de que não há diferença, não há distinção, não há conflito entre o interesse de cada indivíduo e o interesse social. O que a sociedade quer é ser feliz. É a partir daí que ele pode falar da ideia de um laissez-faire, laissez-passer, que na verdade não é dele a frase, é de um sujeito chamado François Quesnay, que é um economista que morre 2 anos antes do Adam Smith nascer, e que cria uma escola econômica na França chamada de fisiocrata. É a partir do contato com as ideias de François Quesnay que esse mesmo Adam Smith vai virar um economista. Vai escrever A Riqueza das Nações, que é uma aplicação da teoria moral dele no campo da política. Não é propriamente obra de economia. Ele nem chama de economia aquilo que ele está fazendo. Ele chama de política. É pensar o Estado. Um Estado que pode ser próspero. Adam Smith está vivendo um momento pré-Revolução Francesa. O mundo pré-Revolução tinha um problema econômico grande. Nós vimos aqui que os primeiros monarcas, eles surgem a partir de um acúmulo de poder e riqueza baseado no saque. Na Alta Idade Média, a principal forma de troca de mercadorias não é o comércio, tanto é que você fala em renascimento comercial. O comércio dá uma queda, dá uma caída após o fim do Império Romano, porque você não tem segurança para grandes rotas comerciais. Parte da produção é agrícola, é consumida. Uma parte é trocada num comércio ainda assim, mas muito mais fraco em termos econômicos, em termos de geração de renda do que a agricultura. O comércio que dava dinheiro era o comércio de longo curso, porque havia discrepâncias muito grandes de preços de produtos, a depender da distância. Então, pego um barco aqui, na Europa, e me mando para a Ásia. Meu amigo, eu vendo coisas europeias na Ásia com a margem de lucro gigantesca. Esses primeiros comerciantes não são os nobres. É gente do povo, é gente da marinha, é navegador. Mas que vão ganhar privilégios do rei, porque bem ou mal estão trazendo dinheiro. Vão ganhar monopólios. O comércio, no mercantilismo, o mercado, ele se organiza em torno de monopólios, que o rei controla. Porque se tem muita gente que vai disputar a mesma rota comercial, você vai encher de produto do outro lado e o preço vai cair. Para evitar que encha de produto do outro lado e o preço caia, você cria um monopólio. Não é qualquer um que pode vender. Assim eu garanto que a margem de lucro é muito alta. É a mesma lógica do saque, que vai governar todo o mercantilismo. Eu me tornei poderoso tomando coisa dos outros, pois o comércio, ninguém via como algo que produz riqueza. O comércio não produz riqueza. O comércio faz a riqueza trocar de mãos. Assim como o saque. O saque e a guerra não produzem riqueza. O saque e a guerra fazem a riqueza mudar de mão. Essa é a lógica econômica de todo mercantilismo. Se eu sou o rei, eu quero controlar o acúmulo de riqueza. E como todo mundo que vive a lógica do saque, quando você tem alguma coisa e está todo mundo saqueando, você guarda, você esconde. Então acumulava-se muita riqueza. Você tem uma monarquia poderosa que acumula riqueza e acumula poder. O direito se organiza nesse modelo tripartite, em que eu tenho uma parte autor, uma parte ré e um Estado juiz, a terceira parte do processo, por essa mesma lógica. Se eu virei rei controlando o saque, saqueando os outros, agora que eu sou mais forte que todo mundo, tudo que eu não quero é que façam a mesma coisa. Então vou dizer para vocês, se vocês querem brigar, eu não vou deixar. Eu vou me meter e vou dizer quem tem razão, quem está certo. E assim eu controlo o enriquecimento, eu controlo o acúmulo de terra. Mas o problema é que esse modelo é pouco inclusivo de gente. Ele cresce com geração de riqueza. Imagina que vem a descoberta das Américas. Esse mundo vive um problema de inflação, porque como o comércio está cada vez aumentando, o comércio precisa de moeda, e moeda é com metais preciosos, e fonte de metal precioso é limitado. De repente os portugueses começam a explorar ouro na África, os espanhóis na América, e depois os portugueses na América também. E aí, mais moeda não é problema. Gera-se até uma inflação na época, por excesso de moeda.
excesso de metais preciosos rolando da noite para o dia, sobretudo na Espanha e em Portugal. Na Inglaterra vai acontecer, mas é um pouco mais tardio isso. Lembra que a Inglaterra não está no meio do Tratado de Tordesilhas, aquela coisa toda. É Espanha e Portugal dividindo o mundo. É engraçado que nem tinha uma marinha mais poderosa. Né? Só chegaram primeiro mesmo. Foram mais malandros. Dizem que português é burro. Está longe disso mesmo. Muito longe. O fato é que você tem cada vez mais acúmulo de riqueza e mais gente passando fome. É engraçado porque você vai melhorando as técnicas de produção no campo, produz mais comida, com mais comida produzida, tem mais condição de existir gente no mundo. Mas essa gente que está no mundo tem uma economia que não lhe permite a participação. Então você tem um mundo de extrema acumulação de riqueza. É o cenário que você tem pré-Revolução Francesa. Que você tem uma monarquia riquíssima, altamente esbanjadora, num país pobre. Esse cara francês, esse François Quesnay, é médico. E ele vai virar médico de Madame Pompidou. Você sabe quem é Madame Pompidou? Era amante de Luís XV. Amante de Luís XV. E morava no Palácio de Versalhes. Porque naquele tempo a coisa era muito prática, né? Você olha, os sultões, eles têm harém, várias mulheres à disposição. Os reis católicos não têm, porque o casamento é um só. Não tem assim, né? Você tinha lá a sua rainha e você tinha algumas amantes que, por uma questão muito prática, vão morar dentro do mesmo palácio que você. Era um mundo muito prático. Você não precisava nem pegar Uber para ir para a casa da amante. Não precisava esconder nada, todo mundo sabia. É parte da regra do jogo. Afinal de contas, a esposa que se casou com ele também não se casou por amor. É até um alívio saber que ele vai procurar outra à noite e não ela. Ela detesta esse cara, foi obrigada a casar com ele. E ele com ela. Aquilo é aliança política. É colega de trabalho aquilo ali. E que se veem obrigados a ter filho, porque tem que ter um herdeiro legítimo, não pode ser o filho com a amante. Com a amante tem outros tantos. Esse aí não... Vamos arrumar um cargo para ele, vamos arrumar uma função legal. Vai virar bispo para ganhar dinheiro. Enriquecia-se muito sendo bispo da Igreja Católica naquela época. Vai virar bispo, vai virar cavaleiro de alguma coisa. De repente até ganha uma rota comercial para explorar, se for bom de navegação. Mas é perigoso, porque a chance de você morrer nessa empreitada é muito grande. Então o nobre não se arriscava muito nessa também não. Mas vai lá, né? Esse cara é médico e ele está dentro do Palácio de Versalhes vendo a vida de Luís XV. Para você que se lembra de Revolução Francesa, Louis XIV é o cara do l'état c'est moi, o Estado sou eu. Essa frase marca a biografia dele como sinônimo de dizer que ele era arrogante pra cacete. Luís XV é o que vem depois, lá está aí a ordem, e Luís XVI é o que acaba decapitado. Ou seja, está muito perto da Revolução Francesa esse cara. No Luís XVI já é o Adam Smith que está vivo. Mas o Quesnay, ele está olhando esse esbanjamento e começa a formular um pensamento econômico. Ele que é médico. E a medicina vê o corpo como um sistema, em que os órgãos interagem entre si, cada um cumprindo uma função para que o corpo tenha saúde. Ele faz a mesma coisa com a economia. Ele começa a analisar a economia como uma cadeia, em que todos interagem entre si. Ele diz o seguinte, o que produz riqueza de verdade, que ele vai chamar de trabalho produtivo, está no campo. Está no campo. Até porque ele faz uma análise da economia francesa da época. De 5 bilhões de PIB, aliás, de 6 bilhões de PIB, 5 vem da agricultura. 1 vem do comércio, de riqueza nova, né? Vem do comércio e da manufatura. Você não tem revolução industrial. Aquilo que se faz na cidade ali, em termos de produzir riqueza, é um cesto. Então o que produz riqueza mesmo é a agricultura, é o campo. Mas o campo não está sozinho, os outros trabalhos a gente chama de estéril. Estéril não que seja desimportante, mas porque não gera riqueza. É o caso do comércio e da manufatura. Mas o fato é que essa riqueza do campo, ela é impossível
sem o trabalho da manufatura, porque afinal de contas no campo eu preciso da enxada. E não é o agricultor que faz a enxada, é o cara da cidade que fabrica enxada. Tem um cara que corta madeira, tem um cara que transforma madeira em cabo, tem um cara que extrai minério, né, que extrai ferro, tem um cara que trabalha o ferro para transformar na forma da enxada. De que adianta eu produzir se não tem para quem vender? Então o comércio também participa disso, ou seja, a economia está toda interligada. É o primeiro a pensar a economia de forma sistêmica, inspirada na medicina, no corpo humano. Um depende do outro, mas o que produz riqueza está ali. Ele não critica a grande propriedade, ele não critica o latifúndio, mas ele critica o latifundiário. Porque esses donos de terra são os que ficam com a maior parte da riqueza produzida. E o que fazem com a maior parte da riqueza produzida? Guardam. Tudo bem que a monarquia esbanja, ela gasta esbanjando. Mas o esbanjamento está longe de esvaziar o cofrinho. E segundo, faz com que tenha mais dinheiro parado do que dinheiro circulando. E o que inclui mais gente na felicidade, na riqueza, é o dinheiro circular. Ou seja, tem que abrir a porra do cofre, tem que botar o dinheiro para rodar. Esse cara, sem querer, inventou o capitalismo. A lógica do capitalismo, em que a riqueza vem da circulação de dinheiro. Olha que coisa. Você imagina um sujeito que tem R$1.000 e está hospedado no hotel e diz assim, olha, eu estou hospedado aqui, eu vou sair, vou rodar e daqui a uma semana eu volto e não quero andar com esse dinheiro, você pode guardar para mim? Como se fosse um banco. Daqui a uma semana eu volto e pego o dinheiro. Tá bom. Aí o dono do hotel pega e guarda. Ele pensa assim, bom, esse cara só vai pegar esse dinheiro daqui a uma semana. Eu estou devendo lá no açougue. Eu vou pegar esses R$1.000 e vou pagar a minha dívida no açougue. Aí ele vai, pega os R$1.000 e paga. Daqui a uma semana, quando o cara voltar, os outros clientes já vão ter fechado a conta, eu já vou ter dinheiro para devolver para ele, sem o menor problema. Aí paga a dívida no açougue. Aí o açougueiro não esperava que o dono do hotel fosse pagar a dívida mais cedo do que o previsto. Ele pensa, poxa, agora que ele pagou essa dívida, eu não estava esperando, eu vou aproveitar e vou pagar a minha dívida com o padeiro, que é de R$1.000 também. E pega exatamente os mesmos R$1.000, o mesmo maço de notas e leva para o padeiro. E quita, assim, uma dívida de R$1.000 com o padeiro. E o padeiro disse, nossa, eu não esperava receber esse dinheiro, eu tenho uma dívida com o dono do hotel, eu vou lá pagar. E paga com exatamente o mesmo dinheiro a dívida de R$1.000. Repare que os R$1.000 são exatamente os mesmos, mas só o fato de estar circulando é como se ele tivesse gerado nas relações econômicas R$4.000. Esses 1.000 viraram 4.000 na prática, circulando. Se ficasse parado, não ia mudar as relações sociais. Então a economia é uma questão de relação social. De quem deve e de quem não deve. De quem faz ou deixa de fazer alguma coisa em razão das relações sociais. Isso é o capitalismo. O dinheiro tem que rodar, o dinheiro não pode ficar parado. De jeito nenhum. Essa era a crítica que ele fazia. O engraçado é que a monarquia francesa, Luís XVI, até deu ouvidos a isso. O ministro das Finanças de Luís XVI era um aluno do Quesnay. Era um fisiocrata, um cara que seguia essa linha econômica. O negócio é que não deu tempo. Usar os recursos do Estado para incrementar a economia. Reduzir a miséria e assim reduzir o ódio das pessoas e manter a monarquia de pé. Não deu tempo. A fome e a raiva foram mais rápidas. Demorou muito tempo. Muito tempo mesmo. O Adam Smith também está vendo isso acontecer. O Adam Smith leu o Quesnay, só que para o Adam Smith, você já sabe, não tem diferença entre o interesse individual e o interesse coletivo. O Estado gerou, ao mesmo tempo, conseguiu gerar riqueza, mas gerou concentração de renda e pobreza e desigualdade, ou seja, não cumpriu a sua função, que é gerar o bem social, por questões econômicas. E por quê? Porque se meteu na economia, porque o rei queria acumular, porque funcionava pela lógica do saque. Então o que ele tem que fazer? Seguir o conselho do Quesnay. Laissez-faire, laissez-passer, que é dito em francês não é à toa, porque o Quesnay é francês. Acaba com os monopólios. Não pode ter monopólio. Não pode ter regulação de preço. Deixa rolar, deixa por conta das pessoas. Essa é a tal mão invisível do mercado que vai dar conta de tudo. Por que a mão invisível do mercado é boa? Porque no fundo, as pessoas querem o aplauso dos outros. Isso faz com que na busca do aplauso, as pessoas sejam generosas para com o todo. É a conclusão do Adam Smith.
E assim você tem um modelo liberal de Estado, em que o papel do Estado é manter a igualdade entre as pessoas, porque o que pode perturbar isso é alguém passando a perna no outro, é alguém não cumprindo a parte dele no contrato, porque se ilude achando que ninguém vai descobrir. Ou seja, se a empatia depende dos outros se colocarem no seu lugar, de perceber você no seu sofrimento ou na sua alegria indevida, ele acha que ninguém vai perceber. E por isso tem que ter um Estado polícia. Um Estado que mantém a ordem. E para ele, um Estado que é interventor na economia. Para evitar o contrário do que tinha, que era monopólio. Está longe de ser a ideia neoliberal de que o Estado tem que fazer nada. Não, o Estado tem que regular a economia. Mas não regular no sentido de criar monopólio, não regular no sentido de controlar preço. Nem de dizer o que as pessoas têm que produzir ou deixar de produzir. Deixa por conta delas. O exemplo que ele dá é que eu de manhã consigo comer pão, não porque o padeiro tenha pena de mim, mas porque o padeiro quer ganhar o dinheiro que eu dou pelo pão. Então a ambição dele de ganhar dinheiro produzindo pão é bom para mim, porque assim eu tenho pão. E ele vai querer produzir os melhores pães. Não só aquele que dá dinheiro, porque pão merda também dá dinheiro, sua única padaria da região. Mas quanto mais gente fazendo a mesma coisa que eu faço, menos eu sou distinto e menos aplauso eu mereço. E, portanto, haverá aqueles que vão se esforçar na competição para fazer o melhor possível e se destacar e ganhar aplauso. E assim vai impulsionar a produção, impulsionar a riqueza e todos serão felizes. Essa é a base de uma ideia de Estado, em que eu basicamente tenho que garantir as liberdades individuais. Ei. E a contribuição de John Locke? John Locke era outro. John Locke no campo mais político do que... Oi? Ele veio antes do planejamento? Pouco depois. Era criança. Estava vivo, mas é criança ainda. Né? O John Locke, ele vai dizer que o grande papel do Estado é esse regulador da ordem. Pelo mesmo princípio de liberdade, não por questões econômicas, mas por questões puramente políticas. E que em termos econômicos, o grande papel do Estado é defender a propriedade privada. Qual o papel econômico? Defender a propriedade privada. Porque se eu mantenho a propriedade privada, mantenho a propriedade de cada um, a que cada um obtém com o seu trabalho, com o seu esforço. Porque assim eu garanto essa ordem. Assim eu garanto que ninguém vá gerar uma desigualdade entre o outro. Então, repara, nós não somos iguais pela riqueza. Somos desiguais. Nós somos iguais pela possibilidade de tentar ganhar alguma coisa, e no mundo deles havia uma desigualdade da possibilidade de ganhar alguma coisa. Você tem navio, você sabe navegar. Quero fazer comércio com a China. O rei não deixa, porque ele já garantiu um monopólio para a Companhia das Índias Orientais. Você não pode nem sair do porto. Se sair e voltar, a carga vai ser confiscada. Isso se o seu navio não for afundado junto. Então está longe de ter igualdade de competição. Então é esse mundo de um monopólio direto, de uma economia sendo dirigida mesmo pelo Estado, que eles estão falando contra. A liberdade econômica é desse sentido. E a do John Locke gira fundamentalmente em torno da propriedade. Deixa isso que a sociedade se regula sozinha. Fundamento primeiro, moral do Estado liberal. As pessoas são iguais, e essa igualdade no sentido de ser racional, de poder trabalhar, de poder produzir, é o que o Estado tem que manter. E o fruto do que é produzido nessa igualdade individual tem que ser preservado pelo Estado. Há uma falha no raciocínio de Adam Smith. E a falha começa no princípio primeiro dele, que é o da simpatia. Para que eu tenha, de fato, os meus afetos oscilando junto com os afetos do outro, é preciso que eu perceba o outro. Isso Adam Smith se tocou. A falha não está aí. Está no passo seguinte. Quando eu vejo você com uma dor, você imagina, um amigo meu perdeu o filho. A vida da gente é engraçada, né? Porque
Tem uma fase da vida que a gente vai muito em eventos sociais que são aniversários. Sempre tem um amiguinho fazendo aniversário. Na infância é assim. Depois dos seus eventos sociais, passam a ser casamentos. Os amigos estão casando. Geralmente começa aí, né? Na universidade, pouco depois dela, as pessoas vão casando. Né? Depois de um tempo elas vão separando, mas ninguém faz festa para isso. Devia fazer. Eu tenho a impressão de que são mais animadas que as de casamento. Né? Depois você começa a frequentar velório. Né? Depois você já tem uma lista de amigos que morreram. E o pior é filho de amigo morrer. E depois do casamento vem os batizados, né? Você também frequenta. E aí saber que aquela pessoa que... E tem alguns que são seus amigos desde a infância, sabe? Que você ia na festinha de aniversário. E depois você foi no casamento. E depois você foi no batizado. E agora está no enterro do filho. Eu tenho 3 filhos, não perdi nenhum ainda. Não quero perder também. Prefiro acreditar que existe uma lei da natureza em que os pais morrem primeiro. Mas o fato é que eu consigo imaginar a dor que é perder um filho. O máximo que eu cheguei disso foi ver meus filhos, né, todos eles em algum momento, doentes, sem saber exatamente o que fazer. Como é que eu faço para aliviar a dor? É a experiência que eu tenho. Também já tive a experiência de filho que devia estar em casa, não está em casa. Onde é que está esse moleque? E não avisa. E olha que tem celular, hein? E não avisa. Na última eu mobilizei um exército de mães. Colega de escola. Porque eu pergunto para uma, vem cá, você sabe onde está o Davi? Sei, está com fulano lá na casa do Beltrano. Aí eu ligo para a casa do Beltrano. Davi está aí? Não, não está não. Aí eu aviso a primeira mãe, olha, seu filho também não está lá. E aí, de repente, tem umas 6 mães noiadas. Na verdade, a turma do 8º ano resolveu ir para casa de um jogar bola, todo mundo. Mas cadê que alguém avisou pai e mãe? Ninguém, cara. Ninguém. Até que um deles, ele está aqui sim. Porra. Mas repara que está muito longe de sua experiência trágica. Muito longe. Mas são as minhas experiências afetivas. Eu já perdi gente querida. De sofrer com a morte delas. É a experiência que eu tenho com a dor da morte. Mas é a minha. É com base na minha experiência que eu avalio do outro. Porque é a que eu tenho. Eu só sei o quanto dói uma fratura porque eu já quebrei coisas. Mais do que eu queria. E pelas formas mais estúpidas possíveis. É só por isso que eu sei. Hoje, quando eu tenho uma lesão, eu consigo saber pela dor se é fratura, se é um destroncamento, se é um luxa, sabe? Se é uma luxação. Eu já sei, porque eu já tive tanto de tudo. Inclusive, briguei com um médico uma vez. Tem uma fratura no meu tornozelo. O primeiro raio-x não detectou. Era uma fissura, na verdade. Difícil de ver pela posição em que o raio-x foi tirado. Eu falei, olha, essa dor não é de uma torção. É fratura. Eu enchi tanto o saco do médico que ele me fez 2 coisas. Primeiro, como eu estava doendo muito, eu estava suando frio, ele me deu Valium. Valium 100, na veia. Dá para entender porque as pessoas usam droga. Meu pé continuou doendo, mas não estava nem aí. Estava mó barato. Aí no segundo raio-x ele viu que eu tinha razão. É uma fissura aí mesmo. Eu não falei. Ainda xinguei ele. Falei, filha da puta. Mas é culpa do Vale. Geralmente eu não faço isso. Não na cara do médico. Né? As nossas experiências não são iguais. Elas não são iguais. Para Adam Smith, a gente tende à igualdade. Porque na convivência,
Se eu estou com a dor muito exagerada porque você consegue entender, para que eu me faça entender por você, eu tenho que diminuir um pouco o meu drama para falar com você. E se você não tem a mesma dor que a minha, você tem que fazer o sentido contrário, para que tenha de fato interação. Então a interação resolve tudo para ele. Mas tem um outro problema. É que ainda assim, mesmo que eu tenha essa oscilação, mesmo que tenha dependência das experiências individuais de dor, é preciso que eu perceba o outro como o passo primeiro da empatia. E o engraçado é que a gente cria uma cultura que não é a mesma cultura iluminista que diz que todos são iguais. A ideia de que todos são iguais é muito forte na cultura iluminista, justamente porque eles estão lutando contra uma sociedade que, de fato, as pessoas não se veem como iguais. Eles não estão descrevendo um fato social, eles estão descrevendo um desejo social. Eu tenho desejo de que as pessoas se olhem umas nas outras e digam: meu irmão, você é igual a mim, somos todos filhos de Deus. Porque na prática não é isso que acontece. Eu sou nobre e você é plebeu. Né? Distância. E o engraçado é que toda a nossa saga social, em termos culturais, constitui em criar essas tantas diferenças. E essas diferenças nos tornam mais simpáticos ou menos simpáticos às pessoas. Eu lembro uma coisa curiosa de um sujeito que ganhou as redes sociais, que era o Mendigato. Você lembra desse cara? Era um sujeito branco, de olho verde, no Rio Grande do Sul, e foi flagrado na rua pedindo dinheiro, mendigando mesmo. Perdeu tudo na vida. Foi engraçado que alguém publicou aquilo, olha a cara desse mendigo. É um mendigo que não tem cara de mendigo. Era isso. Como pode tão bonito assim estar na rua? E gerou-se uma rede de solidariedade enorme em torno dele, pela cara que ele tinha. Eu nunca vi isso acontecer com um preto na rua. Ainda que o sofrimento possa ser maior, passando mais fome. Aí parece que algumas pessoas têm cara de estar ali, outras não têm. A gente se acostumou com isso. Então, com alguns, a gente não se choca com o drama vivido. É como se ele merecesse o drama. É como se o lugar dele fosse exatamente aquele. Não parece, mas meu doutorado foi em psicologia. E a área de psicologia social, ela requer experimentos. Eu não era bom em método científico, porque afinal de contas era um cara que vinha da filosofia e do direito. Se tem uma coisa que você não faz, é experimento, nas duas áreas. Então tinha que aprender. Fui usando um monte de método diferente. Não que tivesse a ver com a minha tese. Mas é que você só aprende a fazer pesquisa fazendo. Eu leio e entendo. Para aprender mesmo, eu tenho que fazer essa merda. Sai inventando um monte. Tentei fazer ter a ver com a tese, mas nem sempre tinha. Uma delas tinha. Eu publiquei depois com o nome de Beleza e Inocência. Eu peguei um software para criar retrato falado. Eu sou péssimo em desenho. Então o software ele inventou rostos. Eu criei rostos de homens, mulheres, de idades e padrões estéticos diferentes. Só tem uma coisa que era absolutamente igual, a cor da pele. O software foi calibrado para todos terem a mesma cor de pele, mas a imagem é em preto e branco. Preto e branco, mas calibrado para o mesmo tom de pele. No entanto, alguns deles tinham certas características físicas, um fenótipo, que permitia você induzir a cor da pele, ainda que a cor fosse exatamente igual. Aí eu peguei essas imagens e para um grupo de pessoas leia-se alunos, porque é fácil achar aqui, tem um monte dentro de uma sala de aula, eu pedi para ranquearem aquelas imagens com base em 3 critérios. Primeiro, a beleza. Dá uma nota de 1 a 5 para beleza. Quem se acha bonito, quem se acha feio. De 1 a 5. 1 é o feioso, 5, gatinho. Segundo, o que você acha que essa pessoa faz da vida? Uma coisa aberta assim. Você acha que tem cara de quê? Cara de advogado, cara de bandido, tem cara de quê? Né? Depois eu peguei essas respostas e fui dividindo em categorias e também botei na escala numérica de inserção social. Né? E segundo, a idade. Quantos anos você acha que tem? Porque eu tentei fazer pessoas de idades variadas. Uma coisa é eu tentar fazer, outra eu conseguir. Então pedi para que as pessoas dissessem. Né?
Ou seja, uma visão social da idade, ao invés de eu mesmo confiar em mim mesmo. 3 fatores. Eu percebi que esses 3 fatores tinham uma certa oscilação. Claro, quanto mais velha a pessoa, o padrão de beleza cai. Mas, ao mesmo tempo, a posição social sobe. Né? Do tipo, quanto mais velho, menos bonito, mas mais endinheirado você... Né? Vem você como um cara que tem mais dinheiro, mais bala na agulha. Né? Em média é isso. De tal forma que eu criei, entre a beleza que oscilava com a idade e a posição social, que eu chamei de média de inserção social. Que dá a ideia de ser essa pessoa vista como alguém bem na vida. Né? Bem na vida. Beleza. Aí eu peguei esse formulário com essas imagens, tirei aquelas que tinham perfis muito parecidos, botei bem discrepante. Para cada homem tem uma imagem, para cada imagem masculina tem uma idade feminina de perfil parecido, mesma idade, mesma média de inserção social, mesma beleza e tal. E botei para 174 bacharéis em direito, 174. Bacharéis em direito que operam com direito, né? Gente que pegou o diploma e foi trabalhar com outra coisa. Então tem juiz, tem promotor, tem advogado que não acaba mais. Foi fácil achar essa galera em cursinho. Cursinho para concurso, concurso de juiz. Todo mundo ali tem que ser advogado, né? Está trabalhando com direito e tal. Então beleza, ali foi fácil. E o que eu dizia? Eu montei 5 formulários diferentes, para cada um dizia que ali tinha um autor e a vítima de um crime. Autor e vítima. De 5 crimes diferentes. Eu pedia para que a pessoa só dissesse quem é o autor, quem é a vítima. Escreve A na foto do autor e V na foto da vítima. Só isso. Só isso. Outro detalhe, as imagens não têm roupa, só tem um rosto mesmo. É um rosto. Então você não vê do pescoço para baixo nada. Então não tem adorno, não tem nada assim, para dizer que tem dinheiro, nada. Só a cara, literalmente só a fuça. Igualzinho retrato falado, de polícia. Aí você imagina o resultado, né? Quanto mais violento e sangrento o crime, mais feia e pobre é a pessoa apontada como autora. E a vítima do crime? O contrário. Quanto mais bonita, mais vítima de crime. Agora, tem uma mudança num crime. Tráfico. Tráfico é um crime engraçado, que você diz, bom, tráfico, o traficante é o criminoso. Quem é a vítima? Aí eu botei um antagônico que é o usuário. Quem é apontado como usuário de droga? Os pobres. É uma vítima criminoso, ao mesmo tempo. E o criminoso? Os mesmos dos crimes mais sangrentos. Tem outro crime que tinha uma diferença, estelionato. Porque no estelionato o autor muda. No estelionato, o autor são as pessoas mais bonitas, com mais grana. E quem é a vítima? Os mesmos. Ou seja, o pobre feio não é vítima nunca, você entendeu? Nunca, nunca. No homicídio, quem que aparece no olhar dos bacharéis em direito como as maiores vítimas de homicídio? As pessoas mais ricas. Quem são, de fato, as maiores vítimas de homicídio? Jovem negro de periferia. É o extremo oposto do que as pessoas acham. Percebe? Que o nosso olhar sobre culpa, sobre inocência, ele já está enviesado. Porque a gente não pensa as pessoas como iguais, nós pensamos como desiguais. Esse é o problema do Adam Smith. Ele não se toca, ele não leva em conta, ele ignora o fato de que nós não conseguimos ver as pessoas como iguais. Aliás, nós temos uma cultura da diferenciação. E esse é exatamente o ponto de partida de Karl Marx. A ideia fundamental do socialismo é de que as pessoas não são iguais. E não é que não sejam iguais por natureza. Elas não são iguais porque são tornadas desiguais pelos modos de produção, mas é um modo de produção que gera um sujeito. Você não é um humano.
Você é um estudante, é outra coisa. Você é sujeitado pelo seu papel social. Oi. O senhor já falava de desigualdade também. Já. O carro-chefe dele, o primeiro, a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Eu lembro de vocês mudaram que ele vinha antes de Marx. Bem antes. Por isso, o Rousseau é engraçado. Ele tem 3 livros, assim, tem mais, mas são 3 livros que são a trilogia. O Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens, o Contrato Social e o Emílio ou da Educação. E por que esses 3 livros são importantes? Porque eles são a continuação do outro. No discurso ele dá o diagnóstico, porque a sociedade é ruim. Nós nascemos iguais e para Rousseau, tal como Adam Smith, dos sentimentos, o mais forte é a piedade. Era isso? O Adam Smith pega isso do Rousseau, na visita com o Hume. Os 3 estão conversando, os 3 estão trocando ideia. A piedade é o sentimento mais forte. Para Rousseau, a piedade está ligada aos atos de heroísmo. Se a gente fosse 100% egoísta e babaca, a gente não arriscava a própria vida por causa do outro. Não é por causa de alguém que nem se conhece. É o que faz o policial, é o que faz o bombeiro, é o que faz um monte de gente. Você na rua de bobeira, às vezes, se arrisca para alguém que você não conhece. Então está na gente também. A piedade ele acha extraordinária. É natural. Mas essa piedade foi calada em nós pela cultura. A cultura nos tornou desiguais e a cultura começa a se corromper a partir do momento em que alguém cerca a primeira área e diz é meu. E assim ele cria a primeira desigualdade. As desigualdades que nos oprimem não são naturais. Porque o que nos oprime é a nobreza e a plebeice. Nobreza e plebeice não tem nada a ver com a natureza. A gente inventa isso. A riqueza e a pobreza, dinheiro não tem nada a ver com a natureza. A gente inventa isso. É tudo inventado. A causa da nossa opressão, da nossa desigualdade, que incomoda todo mundo nesse tempo, porque era muito evidente. Você está vendo na rua muita desigualdade. Tem muita gente passando fome e morrendo na rua, com falta de comida, e gente esbanjando do outro lado. Então é muito gritante isso. A causa disso são coisas inventadas. Se a gente inventou essa mel, que mundo estúpido que a gente inventou. Se a gente inventou, pode reinventar. No contrato social ele diz onde a gente pode chegar, numa sociedade mais igualitária, regida por uma lei, a lei que é fruto da vontade geral. A vontade geral para Rousseau não é a vontade de todo mundo. A vontade geral nem é uma vontade concreta, de fato. É uma vontade ideal. É a vontade que qualquer um teria se agisse com razão e piedade ao mesmo tempo. Para Rousseau, a lei legítima, a boa lei a ser seguida, é aquela que é feita por um legislador, que é racional e piedoso. O engraçado é que o que Rousseau cria é uma espécie de totalitarismo democrático, porque a vontade geral do Rousseau dispensa eleições, dispensa de fato consultar a vontade individual das pessoas, porque a maioria das pessoas está corrompida por uma cultura da desigualdade. Então precisa ter algumas pessoas, um parlamento, mas o parlamento para ele tem que ser composto por pessoas qualitativamente diferentes da massa, que sejam racionais e piedosas, e que criem leis dignas de serem obedecidas. E as outras que não são feitas por razão e piedade? Aí cabe desobediência civil. Os revolucionários só leram a parte da desobediência civil. E assim tinham como Rousseau um livro de bolso. E onde que o Emílio entra nessa, ou da educação? É que para Rousseau, se o que nos oprime é uma ideia, meu amigo, contra uma ideia, um canhão não faz nada. Só o que mata uma ideia é outra ideia melhor. Então Rousseau não é um revolucionário. Rousseau é um educador. Ele acha que para mudar a sociedade tem que mudar a cabeça das pessoas. A sociedade só vai mudar quando cada indivíduo mudar. E cada indivíduo só vai mudar a partir da educação. É a educação que transforma a sociedade. Esse é o Rousseau. E claro, o Emílio é o que ninguém lê, né? Que a parte da educação, quem é que liga para a educação nessa merda aqui? Fora que dos 3 livros é o maior, né? Quanto maior um livro, menor a chance de você ler. Não é? E foi o primeiro livro queimado dele, né? Censurado. Foi o Emílio.
por causa do capítulo 5 do livro. É um capítulo engraçado, porque o livro tem uma espécie de narrativa, né? Se você tirar o capítulo 5, o livro fica do mesmo jeito. Ele não faz a menor diferença. Ele fala de religião. Porque ele não precisava estar ali. Mas é o capítulo que fez com que o livro dele fosse queimado em tudo quanto é canto. Basicamente porque para ele religião é uma relação sua com Deus. Sua com Deus. É a religião da fé, que ele chama. Mas tem uma outra que ele chama a religião das igrejas. As igrejas são instituições sociais e políticas. E nada garante que tenha a ver com Deus. E podem ser muito ruins. Sobretudo na Europa dividida em guerras religiosas. Né? É parte da ideia dele de separar Estado de religião. Mas ele fala contra a religião das igrejas. Qual igreja? Todas. Sem exceção. Isso foi o suficiente para ele ser condenado por todas as igrejas, sem exceção. E ter o livro dele queimado, censurado. Apesar dele mesmo ser um cristão evangélico. E que chega a dizer que toda a obra dele tinha que ser lida como uma espécie de nota de rodapé à obra de Jesus. Livro queimado como herege. Como se ateu fosse. Né? Esse é o Rousseau. Mas e o Marx? Marx é um economista. Esse é economista raiz. Como bom economista, ele pega uma tabela de Excel e começa a ver ou analisar um primeiro problema econômico da sua época, já após a Revolução Industrial, que é uma certa disputa por salário. Na verdade, a grande disputa do tempo dele era jornada de trabalho. É engraçado, a gente está discutindo jornada de trabalho hoje, né? Tal da escala 6x1. Na época dele também, não tinha limite da jornada de trabalho. As pessoas trabalhavam até... E outra, um economista acabou ficando mais famoso na Revolução Industrial do que o próprio Adam Smith foi David Ricardo. David Ricardo, ele faz uma nova teoria do valor. A economia nasce em torno da discussão sobre valor. Valor no sentido de o que faz surgir valor. O que faz surgir riqueza. O comércio eu sei que faz a riqueza trocar de mão, mas o que faz surgir riqueza? Isso é uma teoria do valor. Para Aristóteles vinha da terra, os fisiocratas também, por isso chamam fisiocratas, é do mundo físico que vem a riqueza. David Ricardo não é o primeiro a dizer que a riqueza vem do trabalho, mas vai ser o primeiro a organizar toda a economia em torno da geração de riqueza a partir do trabalho. Ele vai dizer que o trabalho humano gera riqueza e que o trabalho humano, dentro do processo produtivo, também é custo. O trabalho gera riqueza, o trabalho braçal do trabalhador. Mas tem um custo também que eu tenho que pagar para esse cara. E David Ricardo diz o seguinte, que tem que ter uma política salarial. Essa política salarial deve ser tal que esse valor não seja tão alto que encareça o custo e prejudique a economia, e nem tão baixo que impeça a reprodução da força de trabalho. Moral da história. Nessa teoria econômica do valor, quanto que eu tenho que pagar para o trabalhador? O suficiente para não morrer de fome. De preferência, um pouco mais para ele conseguir casar e ter filho. Porque eu preciso do filho dele virando operário depois para aumentar a força de trabalho. Outro dia eu recebi um vídeo de um cara, você vê que é um agricultor, e pelo sotaque goiano. Que ele diz assim, antigamente o filho do peão, já com 12 anos, ia lá montar no cavalo, acompanhar o pai, a ser peão. Hoje não. Filho do peão quer ser médico, quer ser advogado. Acabou a fábrica de peão. Como é que um país assim se sustenta? Olha que absurdo. Filho do pobre não quer ser pobre? Olha que merda. O David Ricardo, o filho do pobre tinha que ser pobre, o filho do operário tem que ser operário. Então esse cara não pode ganhar muito. Tem que ganhar um mínimo para não morrer de fome e o filho não morrer de fome junto. Mas jamais transformar a condição social dele. Essa é a teoria de valor de David Ricardo. E é isso que está rolando na lógica industrial do tempo de Marx. Só que ele vê o seguinte, tem uma competição por aumento de produção, porque desde que o mundo é mundo.
Quem produz quer produzir mais a um custo menor. Só que nessa época, nesse momento da Revolução Industrial, produzir mais a um custo menor significa você trabalhar cada vez mais, e como o maior custo é salário, é ganhar cada vez menos, dentro do limite da sua existência. Então ele pega uma planilha de Excel e analisa os últimos 30 anos na Inglaterra. Ele vê que os trabalhadores estão cada vez trabalhando mais e ganhando cada vez menos. Ele diz assim, se continuar essa lógica, vai chegar uma hora que esse cara vai estar trabalhando tanto e ganhando tão pouco que ele não tem mais condições materiais de existência. Que era o problema do David Ricardo, você tem que garantir condições materiais de existência. Não tem condições, mas não tem dinheiro para comer. Meu amigo, um cara que não tem condições materiais de existência é um cara que não tem nada a perder. Por que você se submete a isso? É o jeito que você tem de ganhar comida. Mas e se parar de garantir a comida? A troco de que você vai se sujeitar a um negócio desse? Não vai, entendeu? Então ele já percebe que tem um potencial de revolta. Esse sistema não está dando certo. Mas por enquanto é revolta, não é revolução. Oi. Não era a questão do carro, porque acontece que era isso que ele trabalha na lei de carro do salário. Oi? A lei de carro do salário aplicada no INSS. É manter, ele não fala subsistência, é a reprodução da força de trabalho. Porque a economia tem que sustentar, e a economia depende da força de trabalho de muita gente. Diferença dos dois para o modelo antigo. No mercantilismo não precisa de tanta gente para a economia funcionar. E por isso que eu gero acúmulo e miséria. Mas na Revolução Industrial passa a precisar de muita gente. A linha de montagem requer muita gente na fábrica. Não é que nem hoje que fábrica é um monte de robô, sabe? E computador. É braço mesmo. Então é engraçado, porque tem coisas que vão surgindo ao longo da Revolução Industrial, como educação pública, saúde pública. O Estado começa a se preocupar com isso, não é porque tem a preocupação com a educação das pessoas, é porque precisa formar operário. Precisa formar soldado, a guerra funciona pela mesma lógica. Guerra requer muita gente. Olha a guerra napoleônica como era. Austerlitz. 150 mil pessoas em campo de batalha, ao mesmo tempo. 150 mil. Uma guerra hoje você não vê isso, você não vê 150 mil no campo de batalha. São pequenas unidades militares, é míssil, é uma imagem de satélite de apoio, uns 3 caças, cai um míssil em cima do principal, e aí vai meia dúzia de soldados de forças especiais resolver ali o rescaldo da coisa e pronto, e vaza. Não tem essa de grandes confrontos militares em campo aberto. Mas na época tinha. A produção e a guerra dependia de muita gente organizada. Esse cara não pode passar mal, ele tem que estar saudável, porque amanhã eu preciso dele apertando o parafuso 9, então tem que ter saúde para ele. Tem que ter educação, porque eu vou dar um manual de instruções para ele ler. E vai ter a plaquinha na fábrica, e vai ter o relógio dizendo que horas ele tem que fazer o quê, porque o trabalho tem que ser ritmado. A ideia de disciplina, já viu? A pontualidade define o caráter. Coisa da Revolução Industrial, que para as coisas acontecerem tem que ter multidão. Quer ver outra? A própria educação. Vocês entram aqui, tem aulas ao longo do curso de Direito, 5 anos, divididos em semestre. É linha de montagem, não sei se você reparou. Cada semestre é uma linha de montagem. Só pode passar para o seguinte se antes tiver aprendido isso aqui. Só dá para botar a carroceria se o chassi estiver pronto. Não é essa a lógica? Ao ponto de você não poder quebrar pré-requisito. Ah, mas eu quero estudar isso agora. Não, não pode. Porque você ainda não viu tal coisa. Eu quero aprender direito tributário. Só pode estudar direito tributário quem viu antes direito administrativo. Porque boa parte do fundamento do direito tributário está ou no direito administrativo ou no direito constitucional. Se você não viu os dois, não pode chegar a tributário, por isso tributário está lá no final do curso. É linha de montagem. O engraçado é que essa noção pedagógica não explica o caso do aluno, que é um aluno de merda. Ele detesta estar aqui, ele odeia direito, ele não estuda porra nenhuma, mas passa, porque na inércia você passa. Aí quando chega lá para o 7º período, dá uma pororoca existencial no cara.
que ele descobre que gosta de alguma coisa aqui. E aí vira um baita aluno na matéria. Eu disse, como é que pode? Como é que pode o cara virar sujeito tão bom em direito tributário se ele foi tão merda em todo o resto que veio antes? É porque o carro funciona na base, como é matéria, é coisa. Não dá para botar a carroceria se antes não tiver o chassi. Mas você não é assim. Você não aprende o B só porque antes aprendeu o A. Você é capaz de aprender A e B juntos. Isso faz uma diferença muito grande na educação. Mas a gente não pensa que você é capaz de aprender A e B juntos. A gente pensa que você primeiro tem que aprender A, para depois aprender B. Só pode ir para Direito Civil 2 se tiver passado no 1. Senão você não vai entender nada. Não é? Eu lembro de aluno, era aluno medíocre. Medíocre. Eu estava no governo na época, iam dar uma palestra sobre direito eleitoral. Estavam chegando as eleições, era para saber o que o governo podia e não podia fazer. Aí quem me entra? O ex-aluno. Aquele que era assim disparado, um dos piores da sala. Gente boa pra caramba, mas os piores alunos, assim, não era o lugar dele. E de repente está um cara ali falando e falando bem, e sacando horrores, e seguro de si. Eu falei, o cara se achou no direito eleitoral. E ele mesmo veio falar comigo. Eu era um aluno muito ruim, não era? Não era. Talvez o pior. Mas por ser simpático, todo mundo te aprovava, que tu é gente boa. E, pois é, eu me encantei depois. Ele aprendeu direito depois de formado. E aprendeu bem. Olha que coisa. Não é? Mas é a ideia da indústria. A observação número 2 de Marx é que a economia está organizada de uma forma tal que você tem a formação de duas classes. E a ideia de classe para ele é importante. Porque a lógica econômica que rege os indivíduos ainda é a da troca, como no mercantilismo. E nas trocas nós trocamos mercadorias. Só que no caso da indústria, o trabalhador, a mercadoria que ele tem para trocar por um salário é a própria força de trabalho. Ele é uma mercadoria. É o que ele chama de fetichização do real. Ele se torna uma coisa, ele se coisifica. É tão forte na gente que quando eu pergunto quem é você, quando você vai se apresentar, você diz o seu nome e diz o que você faz. E se você não disser, vão perguntar. O que você faz da vida? É porque é isso que define você, quem você é. Define a sua identidade, define o sujeito que você é. Não é assim? Essa é a sacada do Marx, ou seja, as formas de produção criam sujeitos diferentes e que vão se olhar de formas diferentes. Porque a produção divide, de um lado, o cara que vende a força de trabalho para que haja produção. Para ter produção é preciso ter a força de trabalho. Aquela mesma que o David Ricardo dizia que criava riqueza. Mas, do outro lado, tem o meio de produção. Que é a fábrica ou o campo. E que tem um dono só. Esse cara não contribui com o trabalho. Na teoria do David Ricardo, ele não está produzindo riqueza. Mas a produção de riqueza depende dos dois. Então quem está produzindo de verdade é o empregado. Sabe esse papo? Eu sou empresário, dou emprego, dou dinheiro para muita gente que eu emprego. É o contrário para Marx. Você só tem dinheiro porque tem essa galera aí produzindo e você ficando com o excedente da produção. Não lucro, é a mais-valia. É diferente de lucro. Lucro é aquele sobrepeso que eu boto sobre o custo. Isso é lucro. Mas tem uma parte do lucro, que é chamado de mais-valia, que é dentro de uma lógica de produção de valor. Se você é quem produz o valor, você deveria ficar com o dinheiro do valor produzido. Se eu tiro de você o valor que você produz, eu estou retirando de você uma mais-valia. A mais-valia é uma expropriação, portanto, de um trabalho. Assim como é o imposto, o tributo. O tributo é uma mais-valia. É uma expropriação, porque quem cobra tributo não é quem está produzindo a riqueza. Essa ideia de mais-valia está em latim, não é à toa, porque não é Marx que inventa. Está posto em teorias econômicas muito anteriores. Escritas em latim, é teoria medieval. A mais-valia. Em torno de uma teoria da riqueza. Quem produz riqueza fica com a riqueza. Se eu estou tirando a riqueza sua, mais-valia. A mais-valia era retirada sobre o lucro, no caso dos comerciantes. Você paga o seu custo, tem o seu lucro. Do seu lucro, paga imposto.
O lucro devia ficar com você. Mas não, vem para cá, é meu bolso. Só que aqui no caso do trabalhador, a mais-valia está indo sobre a vida dele. É quase 100% do trabalho. É o mínimo só para manter a vida, porque a teoria econômica que pegou é essa, é reproduzir a força de trabalho. Então, enquanto você não morrer de fome, tá bom. Isso cria toda uma estética, toda uma ética de que as pessoas são diferentes. E essa visão de que as pessoas são diferentes torna impossível a coincidência entre o interesse individual e o interesse coletivo. Porque desde que o mundo é mundo, qual é o interesse individual do dono do meio de produção? Lucrar mais. E para lucrar mais, o trabalhador tem que trabalhar mais e ganhar menos. E qual que é o interesse do trabalhador? É o oposto. Você quer trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. O sonho é ganhar na Mega Sena. Que é para ter dinheiro a rodo e não precisa fazer porra nenhuma. São conflitantes, então tem um conflito. Eles não estão juntinhos, igual Adam Smith diz. São diferentes. Então, a ideia fundamental de um pensamento social e de uma ideia social de Estado, que passa a ser desenvolvida a partir disso, é o contrário do fundamento político primeiro do liberalismo. O fundamento primeiro do liberalismo é de que as pessoas são fundamentalmente iguais. Inclusive, os desejos individuais são bons para a coletividade, não tem descontinuidade. E no pensamento social, ou socialista, se preferir, as pessoas são fundamentalmente desiguais, tornadas desiguais como uma consequência dos modos de produção, ou da vida organizada, da cultura organizada em torno dos modos de produção. São desiguais. E aí vem um princípio de justiça para orientar o Estado. Muito antigo. Tão antigo que está em Aristóteles, na Ética Nicômacos, capítulo 4. Se as pessoas são iguais, é injusto eu tratá-las de forma desigual. Mas se as pessoas são desiguais, é injusto tratá-las de forma igual. Toda a ideia de Estado, do papel do Estado para com a sociedade, no modelo liberal, partindo do pressuposto da igualdade, é que o Estado tem que tratar todas as pessoas exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Código Civil de 1916 era todo assim. O atual não, o atual é diferente. O atual fala, por exemplo, ou repete, algo que foi aparecendo na Constituição de 88, que é a ideia de função social da propriedade. Não precisa olhar a função social da propriedade. Propriedade é tão importante no Código 16 que tem uma ação, as ações estão previstas nos códigos de processo. Pois em 1916 tem uma ação, um instrumento processual previsto no Código Civil, que é a ação de imissão de posse, ou reintegração de posse, enquanto você tem a sua terra invadida. E qual é a fórmula? Invadiu a terra? Quem é o proprietário? A posse foi mansa e pacífica? Ou foi violenta? Posse é diferente de propriedade, também está no Código Civil 16 e continua até hoje. Propriedade é uma relação jurídica. Posse é um estado de fato. Eu sou proprietário dessa pasta, mas se eu entrego para você, você passa até a posse. É você que está com ela na mão. Aluguel. O inquilino tem a posse, mas não tem a propriedade. A posse tem certas garantias. A posse foi de boa, ou seja, o cara deixou você ficar com a terra? Não. Ah, então você pode retomar a posse. É ação de emissão de posse. No caso do esbulho, coisa ali móvel você furta. A terra você esbulha. É o nome que o Código Civil dá. Esbulho possessório. Tão importante que era essa merda. Aí quando vem a Constituição de 88, diz que agora não é assim. Se tem um esbulho possessório, você tem que se perguntar, vem cá, a terra era produtiva? Quem é que está ocupando? Porque assim, grileiro ocupa a terra, sabe o que é grileiro, né? É gente que chega, mata todo mundo que está na terra, frauda o título da terra para vender depois. Isso é grileiro. É diferente de sem terra que invade para querer comer, entendeu? Para produzir. É diferente. É socialmente diferente. As pessoas não são iguais, são desiguais. E tem que ter um tratamento na medida da sua desigualdade.
O direito civil só foi aprender isso no Brasil em 88. Só em 88 incorporou isso ao Código. Aliás, 88 não, 88 incorporou a Constituição. O Código, muito tempo depois. Não é? E a ficha até hoje não caiu na cabeça. Porque quem fez direito? A minha graduação, o Código era outro. E a Constituição era recém-saída do papel. Eu entrei em 91, no curso de Direito. Constituição de 88, imagina. Novinha, gatinha ainda. Quase não tinha emenda. Pequenininha. Fácil de estudar tudo. Né? Não tinha muita emenda, estava legalzinho. Não era? Os livros não tinham jurisprudência. Começou agora, como é que vai ter jurisprudência? Era só livro de autor. Era uma merda. Você pegasse o autor aqui. E os autores geralmente eram gente que trabalhou na Constituinte. Então a Constituição para ele é a Constituição tal qual ele acha que é. Se for o mesmo livro que o professor usa, beleza, você tira 10. Se for um livro diferente, você está ferrado. Você sabe qual foi o primeiro livro de direito constitucional que mudou isso, ao invés de ser um livro de opinião? Era um livro que trazia jurisprudência? Alexandre de Moraes. Primeiro, cara. Fez muito sucesso porque era o livro obrigatório para concurseiro. Quem quer fazer concurso é esse livro, que é o que traz jurisprudência. Constituição é aquilo que o Supremo diz que é. Alexandre de Moraes. Ganhou fama no meio acadêmico assim. Foi um livro, de fato, muito inovador no direito constitucional. Ao mesmo tempo é inovador e não é, né? É inovador porque traz jurisprudência, analisa a jurisprudência, mas... Quanto à parte da opinião, não fica devendo, nem ultrapassa os outros também. Está ali empatado. É um livro bom. É um livro bom. Hoje tem outros. Mas ele foi o primeiro, foi o pioneiro. Então, no modelo social de Estado, as pessoas são fundamentalmente desiguais. Eu sou obrigado, inclusive, a criar um direito que parta de princípios de desigualdade. Se as pessoas são fundamentalmente desiguais, o papel do Estado muda nessa perspectiva. O Estado não é mais aquele que mantém a ordem, mantém a igualdade, porque ela não existe. O Estado é aquele que tem um papel de interferir nas relações sociais e econômicas para reduzir as desigualdades. Aliás, é o que está na nossa Constituição logo no começo. Um dos princípios fundamentais da República. Reduzir as desigualdades regionais e sociais. Fala nem eliminar, é reduzir. Você entendeu? Reduzir. Você pegar artigo 170 para frente, que fala da ordem econômica, você vai ver como há elementos ali, tanto de modelo liberal quanto de modelo social. Os dois estão juntos. Algumas ideias de liberdade com relação ao mercado, de que na economia eu não tenho um dirigismo estatal, mas ao mesmo tempo que eu tenho um papel do Estado dentro da economia, de regulação. Eu disse no começo dessa nossa aula de hoje que essas teorias elas surgem para dar respostas a problemas da época, em que um grande problema da época, da consolidação da ideia liberal de Estado, era a grande desigualdade. O curioso é que eu não sei se você reparou, mas o mundo tem vivido uma baita crise com relação à ideia de Estado. No mundo todo, um descrédito com relação ao Estado. E, ao mesmo tempo, quando você olha o cenário econômico, o que você tem é uma grande acumulação de riqueza. O Brasil está acostumado com isso, porque o Brasil é um país de grande desigualdade econômica, há muito tempo. A gente até diminuiu um pouco ao longo do tempo. Mas se você olha os Estados Unidos, a desigualdade aumentou. Quem já foi à Califórnia aí? Vale do Silício. É o lugar mais rico dos Estados Unidos. A economia.com está toda ali. As empresas listadas na Nasdaq, fica em Nova York, não fica lá, estão lá, né? No Vale do Silício. Você vê coisas assim, né? É uma riqueza curiosa, inclusive. O rico de Nova York, e Nova York é uma cidade legal, né? O rico de Nova York é aquele cara que anda com 8 seguranças em volta. É muito fácil você ver quem é rico e quem não é. Na Califórnia, não. É um cara de camiseta, um tênis furado, e de repente ele é um bilionário.
sócio da Apple ou coisa assim. Né? Mas essa Califórnia, que gera umas coisas assim fantásticas, rapaz, tem gente pra burro na rua, mendigando na rua, passando fome, frio e sede na rua. É o cenário da Califórnia. É um dos lugares de maior desigualdade. Porque, claro, vem essas empresas, um monte de gente, de repente um monte de adolescente vira rico, preço dos imóveis, lá para cima, o cara não consegue mais bancar, hipoteca, vai morar no carro, na rua, ou nem isso. Como tem muito dinheiro, muita gente rica, o custo vai aumentando. Teve uma época que meu plano era ir para os Estados Unidos fazer pós-doutorado. Para fazer pós-doutorado não basta a tua instituição, tem que ter quem te receba lá. Aí eu encontrei 3 professores que topavam me orientar. Conversei com eles e tal. Aí qual é o problema? Uma na Hastings, é a Faculdade de Direito da UCLA, Los Angeles. O outro, Stanford, foi do lado. É pior ainda, mais caro ainda. Tudo Vale do Silício, tudo ali em volta. E terceiro, Nova York. É o custo mais caro dos Estados Unidos. Aí eu fui botar no papel. Vamos ver lugar para morar. Eu fui lá, né? Vamos ver onde morar. Subúrbio. Tem transporte legal, né? Na Califórnia, de repente. Vamos para o subúrbio. Cara, nem no subúrbio dava para bancar. Porque era muito caro. Pô, se fosse no Texas, mas cadê que arruma alguém no Texas? A carne é boa. Sabe? Flórida. Nem inglês você precisa falar para ficar lá. Né? Meu amigo foi lá, morou 6 anos, voltou sem falar inglês. Mas fala espanhol com a beleza. Ainda fala no sotaque que você quiser, que é colombiano, mexicano. Não é? Aí eu fui para o governo e a ideia me inchou porque fui fazer outra coisa. Não é? Mas é o problema que o mundo enfrenta. As grandes revoluções, elas apareceram a partir de grandes cenários de desigualdade econômica. A Segunda Guerra e o nazismo vieram a partir de um cenário de grande desigualdade econômica. Sempre que grande desigualdade econômica aparece, o mundo começa a ferver. Eu não sei se você anda lendo o jornal por aí. Mas a coisa não vai bem mundo afora. Não vai bem. E a gente tem estado sem saber, que não sabem lidar com isso. Não sabe qual é o seu propósito. E fica oscilando entre 2 ideias do século XIX. Entre mais liberalismo e um controle total do Estado. Esse modelo que a gente inventou e que sustentou boa parte do século XX, ou a segunda metade do século XX, que fica entre um e outro, ou a ideia de Estado social, ou bem-estar social, que alavancou a Europa no pós-guerra, que está previsto na nossa Constituição, e que era a base ideológica, quer você queira, quer você não, dos 2 grandes partidos que se antagonizaram ao longo dos anos 90 no Brasil, PSDB e PT. Tem nada de socialista ali, são sociais-democratas. A ideia de que o Estado tem um papel regulador da economia. Fernando Henrique criou a agência reguladora. Vamos regular de outro jeito, não é com o ministério, com norma, é com uma agência reguladora que eu defino regras, ele vê se a galera cumpre regra. Fernando Henrique. Né? Política social direta de transferência de renda. Quem criou isso foi um professor da PUC, chamado Márcio Camargo, o que deu origem ao Bolsa Família. Nasce uma tese dele, que analisa a cadeia econômica de menino pedindo dinheiro em sinal de trânsito. Por que o menino está aí? Porque a família precisa de dinheiro. Quanto que ele ganha no sinal? Tanto. Se o Estado pagar tanto para esse cara ficar na escola, a gente quebra o ciclo de reprodução da miséria. Esse professor é filiado a um partido, o PSDB.
Era a ideia social-democrata. Quem é o primeiro a botar isso de pé? Cristóvão Buarque, em Brasília, quando era governador. PDT. Depois é encampado pela União. Quem que encampa? Fernando Henrique. Ruth Cardoso, na verdade, é que tocava isso. Tinha outro nome. Era uma bolsa social. Na tese do Márcio Camargo era imposto negativo. Imposto você tira, né? É negativo porque eu estou dando. O Estado vai dar dinheiro. Que depois vira Bolsa Família. No governo Lula. Né? Num formato que quem fez foi um outro economista, que é também um social-democrata. Ricardo Paes de Barros. O pai intelectual do modelo final do Bolsa Família. Que nem é o que está aí também. O modelo final dele é um programa que tem porta de entrada e porta de saída. Então tem critérios para você entrar no programa e critérios para você sair. E na saída permitir, inclusive, que você tivesse carteira assinada e ao mesmo tempo ganhasse o Bolsa Família. Porque o meu objetivo é esse, é que a pessoa não fique dependente de Bolsa Família a vida inteira, que tem uma transformação social. Então qual que é a contrapartida? Eu pago, mas teu filho tem que estar na escola. E seu filho tem que ter um rendimento da escola. Aí as escolas não conseguiam mandar a frequência, né? Porque para eu receber esse mês, o meu filho tem que ter assistido a aula esse mês. As escolas não conseguiam mandar. É escola no país todo, e tem escola que não tem nem teto, que dirá um computador para você lançar na internet presença de aluno. Aí foram abrindo mão das contrapartidas. Então deixa, porque é mais importante comer do que... Aí a criança saiu da escola. Aí foi deixando de cumprir boa parte do papel social. Mas que a ideia boa é uma ideia típica de um modelo social de Estado. O Estado tem que intervir para transformar a sociedade. E transformar no sentido de reduzir desigualdade. A ideia hoje de taxar superfortunas, né? E que só funciona se for uma ideia mundial. Porque quando a gente tem um mercado globalizado, se eu taxo aqui, o cara vai para o país vizinho. Agora, se o vizinho também taxar, aí ferrou. Como é um problema que atinge todos os estados, atinge a Europa, atinge os Estados Unidos, atinge a América Latina toda, atinge a Ásia. Todo mundo, cara, virou um problemão comum. É o que o modelo econômico nos levou. De um Estado sem regulação nenhuma. Deixaram de ouvir o fundamento primeiro de Marx. Os interesses individuais não coincidem com o da sociedade. Coincide só com o seu mesmo. Quando muito, dos que ganham dinheiro junto com você. Por isso o trabalhador tem um interesse que é de trabalhador. E dono de meio de produção tem um interesse que é de dono de meio de produção. Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Tornados diferentes pelo modo econômico de viver. Deu para entender a diferença entre os dois modelos? Deu para sacar? Num eu tenho políticas de igualdade, no outro não. Beleza? O trabalho de vocês agora diz respeito a lidar com essas diferenças em torno de uma política, a de cotas. Já antecipo para você que quando ela foi implantada, eu participei de 2 momentos aqui na universidade, quando não tinha lei ainda, as universidades começaram a criar suas regras. Né? E eu estava no grupo que discutiu a primeira. E o grande quebra-pau aqui era muito engraçado. Se era constitucional ou não. Porque, pela Constituição, o ingresso na universidade é pela sua capacidade. A Constituição organiza o ensino, dizendo que o ensino fundamental é obrigatório. Ensino médio já não é obrigatório. O fundamental é. Tanto é que no ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se o pai não coloca o filho na escola, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Mas ensino médio não é obrigatório. Né? Então tem que oferecer ensino fundamental obrigatoriamente para todo mundo. O Estado, as prefeituras têm que ter vaga, pode deixar de ter. Né? Ensino médio é papel do Estado, nessa organização, dessa função de meio de campo, não é dos municípios. Ensino superior, da União. A União regula o ensino superior e também oferece o ensino superior público. Isso não quer dizer que não tem universidade estadual e até municipal. Mas nessa divisão de papéis, a distribuição ideal para organizar o meio de campo da educação foi essa na Constituição de 88. Um é obrigatório. O médio é facultativo. E o superior é no mérito. Porque tem vestibular. Porque eu já estou dizendo que eu não vou garantir vaga para todo mundo. É para quem passar, é para quem entrar.
Como é mérito, Cota violaria o princípio do mérito, que acabaria com a igualdade de competições. É um princípio de tratamento desigual das pessoas. No modelo liberal, realmente, isso não cabe. Mas a questão é, isso é um direito individual, é um direito no modelo liberal. Qual que é o papel do Estado? Qual que é o papel da universidade pública? É isso que estava em discussão, e é isso que continua em discussão até hoje. Num sistema de cotas. E é isso que vocês vão ter que resolver. O Supremo julgou o caso. Eu quero que vocês julguem também. Beleza? Procurem na Constituição o que reforça os argumentos de vocês. Não vai só pelo que vocês acham. Vai pelo que vocês encontram na Constituição. Beleza? Tranquilos? Deu para sacar? Bom trabalho. Oi? Oi? Tem, porque como é trabalho, você pode até sair durante o trabalho. Pode. Quem quiser começar agora, começa. Quem não quiser, come uma coxinha primeiro. É em grupo. Montem seus grupos aí. Pode fazer até 5 pessoas. Vai. Quando eu falo 4, pedem para botar 5, então põe 5.